Olá para você, capítulo 4, nós vamos iniciar hoje no livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Peço para que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você tem se você tem um pequeno grupo de mulheres, para que juntas nós possamos fazer aí um exército de mulheres que são espiritualmente saudáveis e emocionalmente saudáveis, tá? Esse é um livro de Peter Scazzero, esse daqui. Você pode encontrar na Amazon e então nas livrarias. Não é um livro caro, viu? E você pode acompanhar comigo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4. Sexta-feira passada falamos sobre isso com as mulheres e foi um momento tão gostoso. Nós mudamos de horário, então se você é de Sorocaba, a gente pode participar junto às 2:30 da tarde, toda sexta-feira, tá? Presencialmente, ou então, se você preferir, se você estiver longe de Sorocaba, você pode acompanhar comigo online mesmo, desse pequeno grupo virtual de mulheres, né? Se você quiser deixar algum comentário, alguma coisa que Deus tem falado ao seu coração, você pode mandar também, deixar registrado nas mensagens, que depois eu posso responder você também, tá? Hoje nós vamos falar sobre conheça a si mesmo para conhecer a Deus. E olha que interessante, ele já inicia com uma frase de Agostinho que diz assim: você pode se aproximar de Deus estando distante de si mesmo? E depois ele faz uma oração: Senhor, concede-me o favor para que eu possa me conhecer, né? Para que eu possa conhecer a Ti. Primeiro, quero me conhecer. Quanto mais eu me conheço, mais eu conheço o Senhor. E eu já disse isso para vocês em alguns dos capítulos anteriores, que quando ele quer apertar alguma coisa ou então começar a se aprofundar, né? Nós estávamos ali na ponta do iceberg, de repente agora ele começa a dar uma carafunchada, né? Ele começa a nos provocar em algumas situações. E quando ele quer fazer isso, ele traz ali um conteúdo pessoal, sempre assim, percebo isso no livro. E ele fala a respeito de uma experiência dolorosa que ele teve no casamento, mais uma delas, né? Quando a sua esposa quer viajar sem ele, passar um mês sem ele. Ela viaja para a casa dos pais, na praia, por 30 dias e fica lá. E ele começa a se questionar um pouquinho sobre isso. E no comecinho desse capítulo, ele fala também dessa preocupação que ele tem com as outras pessoas. O que a comunidade dele, por ele ser um pastor, né? O que os membros da igreja dele vão falar se perceberem que a esposa e as crianças estão um mês longe? E mais do que isso, quando ele faz essa reflexão, ele fala que ele começa a perceber como as frases que talvez a mãe dele falaria se ficasse sabendo, né? Que talvez aquilo fugiria do padrão dos escaseiros, né? Essa mulher está muito petulante, como que ela pode fazer isso? Nenhuma mulher da família fez isso até hoje. E nos dá um certo insight, pelo menos para mim, dentro daquilo que cabe hoje da nossa família de origem para nossa casa atual, né? Hoje, se você é casada, você sabe muito bem o que eu estou falando. Às vezes as famílias elas têm uma dinâmica de vida, como por exemplo, eu já vi muitos casais que entram em conflito porque sempre almoçaram junto com os pais. Domingo é dia de almoço com os pais, mas será que isso cabe dentro dessa relação, dentro desse casamento agora? Será que o cônjuge já conversou com o outro para saber se isso é bom para ele, para ela? Será que em algum momento ela ou ele não gostaria de almoçar em outro lugar? Então, é interessante que os padrões, muitas vezes, da nossa família de origem, eles nos acompanham quando a gente é casado, né? E a gente precisa entender o que cabe dentro dessa relação hoje. Hoje, para quem é casada, nós estamos fazendo o quê? Uma nova família. E dentro dessa nova família, nós temos uma nova identidade.
É óbvio que todas as coisas que nos, né, no ambiente em que nós fomos formadas, nos constitui também. O nosso jeito está totalmente impregnado, né? A nossa família está totalmente impregnada em nós. Mas a gente tem que entender, ser flexível, que agora, nesse momento, nós estamos fazendo uma nova família, com uma nova identidade, com um novo jeitão. E olha o que ele traz aqui, que a libertação requer aprender a sentir, a distinguir os sentimentos e pensamentos. Finalmente, reunir coragem para seguir o verdadeiro ego dado por Deus, em vez de seguir as vozes e as exigências ao redor. Ele não estava preocupado sobre o fato de se preocupar, de perguntar por que a esposa gostaria de ficar 30 dias longe dele. Mas ele estava preocupado com o que a mãe iria dizer ou com o que os membros da igreja, da comunidade dele iria dizer, né? Então, ele traz aqui que a gente precisa olhar para dentro de nós, para a gente se conhecer e conhecer o verdadeiro ego dado por Deus, o nosso verdadeiro eu. E nós criamos cascas, como eu já trouxe para vocês, né? E essas cascas, elas nos impedem de se aproximar muitas vezes das pessoas. E olha, a gente vai dar uma olhadinha sobre isso hoje. E dentro desse eixo de sentir, né? Nós podemos interpretar que Deus nos deu pensamentos, sentimentos e emoções. E esconder ou então encobri-los faz mal para nós mesmos e não para os outros. Quem é o maior prejudicado, a maior prejudicada somos nós quando nós queremos abafar o nosso sentimento, o nosso pensamento. E aqui ele traz algumas emoções para nós, como a raiva. A raiva ela é demonstrada às vezes na hostilidade, a raiva é demonstrada na irritabilidade, né? A tristeza, que também é demonstrada no sofrimento, na autocomiseração, na solidão, o medo, a ansiedade, a impaciência, o nervosismo. Então, aqui ele traz, nesse capítulo 4, várias emoções e várias reações que essas emoções, o pacote, né? Que elas é um pano de fundo. Eu vou exemplificar para vocês a respeito de três pontos muito importantes aqui. Primeiro, o que é emoção, o que é sentimento, o que é pensamento. São coisas distintas, mas que elas se completam e acontecem tudo ao mesmo tempo. Mas é importante a gente entender que elas são diferentes. A emoção é algo biológico. Então, eu sinto raiva. Quando eu sinto raiva, algo acontece no meu corpo que descarrega em mim alguns aparatos biológicos que o meu corpo acaba sentindo. Se eu estou com medo, por exemplo, eu começo a tremer, a pupila dilata, eu começo a ter sudorese nas mãos, né? Então, essa reação no meu corpo se chama emoção. E todo mundo tem, tá? Cristão e não cristão. Isso é importante nós falarmos, porque às vezes a gente encontra uma camada de pessoas dizendo que não sente raiva, por exemplo, de ninguém. Mas esse é um aparato biológico dado por Deus, tá? Agora, existe uma distinção entre emoção e pensamento e sentimento. Se eu falar para você a palavra casamento, o que é que você sente, por exemplo? Algumas pessoas vão dizer, vão suspirar, falar, que delícia, que bênção. Outras pessoas vão falar, credo, Deus me livre. Por quê? Porque essa palavra trouxe para você, desencadeou em você as características
de situações que aconteceram com você no seu casamento ou no casamento que você teve. Então, traz à memória experiências que sejam boas ou ruins e traz um sentimento com relação a isso. Então, a memória, o pensamento e o sentimento está totalmente ligado à memória e às experiências que nós tivemos. Então, todos nós sentimos a emoção, todos nós sentimos tristeza, raiva, medo, alegria, nojo. E quando nós negamos esse sentimento, nós levantamos muros e esses muros nos protegem. Como, por exemplo, se eu fui negligenciada na minha infância, ou então se algum amigo ou alguma amiga me traiu, eu contei algo para ela e ela me traiu. A probabilidade que eu levante um muro nos relacionamentos e eu não fale mais da minha vida para ninguém. Porque eu acredito que, da mesma forma como a outra pessoa me traiu, todas as outras pessoas também vão fazer isso comigo, tá? Então, esses muros, eles nos protegem, são mecanismos de defesa. Mas você concorda comigo que esses muros também nos afastam das pessoas? Porque numa situação como essa, eu posso perder grandes amizades. Numa situação como essa, eu posso deixar de me envolver com uma pessoa que era o propósito de Deus eu me envolver com ela naquele momento. Percebe? Mas será que Deus, por exemplo, sente? Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, será que Deus tem sentimento também? Preste atenção nos versículos que eu vou trazer para você. Gênesis 1:25, que diz assim: Deus viu que era bom, ele teve satisfação quando ele criou o homem, os animais, as plantas, o mar. Ele sentiu satisfação daquilo que ele havia feito. Foi um Deus satisfeito. Gênesis 6:6 diz que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Olha o sentimento aí, né? Êxodo 20, capítulo 20, versículo 5. Eu sou um Deus zeloso. Olha que coisa legal, né? De saber que Deus, ele é zeloso, um Deus bondoso. Eu vou trazer um texto de Isaías que falou muito ao meu coração. Eu não tinha reparado nesse texto, que diz assim: por muito tempo me calei, mas agora darei gritos com quem está em trabalho de parto, gemendo, respirando, ofegante. Deus também tem amor por nós, fala: com amor eterno eu te amei. Agora Jesus, né, em Mateus 26, Deus na pessoa de Cristo, começa a se entristecer, a angustiar-se, a minha alma está triste até a morte. Nós podemos ver isso em Mateus 26, versículos de 37 e 38. O nosso corpo, gente, ele também sente as emoções e os sentimentos que a gente se cala, que a gente abafa. Por exemplo, nó na garganta, dor de estômago, dor de cabeça, pressão arterial, né, que altera. Preste atenção no seu corpo, essa é a dica. Se você se cala, o corpo acaba falando. Então, o que o seu corpo tem dito a você? Será que não está na hora de você parar para conhecer quais são os pensamentos, os sentimentos envolvidos nessas emoções que você vem sentindo? Será que você não levantou muros demais que ao longo do tempo te afastou de ter relacionamentos bons e duradouros? Bem, eu quero convidar você para que no próximo vídeo a gente fale um pouquinho mais sobre esse capítulo 4, agora dentro de 3 reflexões sobre as tentações de Jesus no deserto, ainda no capítulo 4. Então fica comigo para você acompanhar as 3 reflexões sobre as tentações de Jesus no deserto. Até mais, Deus abençoe você.